Então, eu falo que na verdade, é, eu me realizar no meu trabalho envolve eu estar bem, de fato, enquanto mulher na minha própria vida, envolve o fato de eu estar bem, e quando eu tô bem na minha própria vida, um reflexo disso é que eu vou estar bem na minha relação de casal, e há uma relação direta dessa satisfação com a vida, dessa satisfação na minha relação de casal, de eu estar ocupando muito bem o meu lugar, né, no meu relacionamento de casal. E aí, como consequência, eu também ocupo melhor o meu lugar no meu trabalho, tá? É, e isso, por que eu digo que isso é um luxo para poucos, né? Porque envolve esse trabalho de alcançar curas mais profundas do meu feminino, de conexão com a minha essência, né? E aqui a gente precisa ter uma atenção bem especial, porque existem mulheres, né, que se dizem assim, não, eu sou realizada no trabalho, mas eu não sou realizada em outras áreas da vida, né? Tá, tudo bem, eu acho que tudo pode ser possível, mas dentro da minha percepção, eu acho que a gente precisa olhar com verdade para isso, com sinceridade, né? E talvez elas possam, então, até ser mais realizadas, né? Mas, se essas mulheres que falam, porque muitas vezes elas confundem, talvez elas estão focando no trabalho, ou elas gostam muito do trabalho delas. Mas acontece que no final do dia, essas mulheres estão o quê? Elas estão esgotadas, elas estão cansadas, elas estão exaustas, elas estão sem energia. E esse é um importante sinal de que elas, mesmo que gostem do que fazem, mas elas estão fazendo algo de uma maneira errada, ou seja, provavelmente elas estão trocando excesso de trabalho, excesso de dedicação ao trabalho, por reconhecimento ou por necessidade de poder, né? E isso significa que essas mulheres estão fora do seu lugar e, consequentemente, né, com certeza, desconectadas da sua essência feminina. Então, talvez elas gostem muito, né? E aí por isso elas acham que aquilo as realiza. É como se assim, mas na verdade elas estão depositando toda a energia ali como uma tábua de salvação, muitas vezes, né? E aí, voltando sempre a mesma reflexão, né? Porque quando a gente está no nosso lugar, quando a gente se conecta a gente mesmo, né? Nós fazemos muito, damos conta de realizar muito, fazer muito, porque nós, enquanto mulheres, temos um grande potencial de realização também, né? Nos dedicamos, talvez, até muitas horas ao nosso trabalho, e tá tudo bem, e que bom por isso. Mas, ao final do dia, apesar do cansaço físico, a gente tá inteira de alguma maneira, a gente tá renovada, a gente tá fortalecida ali, porque a gente tá de fato conectada à nossa essência. Então, esse caminho, mesmo que a gente faça muito, mesmo que a gente trabalhe muito, ele é leve, ele é muito leve, né? Eu estou sempre inteira, apesar de todo o tempo que eu preciso me dedicar ao trabalho, por exemplo, que é muito diferente de pessoas que estão profundamente ali, que trabalham muito, que gostam do que fazem, mas que chegam no final do dia e estão profundamente esgotadas, tá? Então, mesmo que esse trabalho ou que a minha vida seja desafiadora e exigente, eu eu me sinto bem com o que eu estou fazendo. Vou parar um pouquinho aqui, porque o Rafa tá lá do Japão mandando um alô, ele e a Alice. Então, vou mandar um beijo aí pra eles, viu? Beijo, Rafa. Manda um beijo pra Alice aí, né? Então, esse movimento aqui, ele não nos dá um esgotamento, tá? Ele não gera na gente um esgotamento, especialmente o esgotamento, que é o que muitas mulheres reclamam, do esgotamento emocional. Ela não traz aquele cansaço, aquele esgotamento da nossa mente mesmo, né? E quando a gente experimenta isso, que é o que eu vejo muito frequente em várias mulheres, provavelmente, certamente, existe algo errado ali nessa relação de conexão com o meu feminino e com a minha essência feminina, tá? Então, dentro dessa ideia, né, dentro desse propósito, quando a gente está olhando para a cura do feminino, eu falo que a gente se permite, especialmente, ser encontrada pelo nosso propósito na nossa vida. As pessoas ficam muito preocupadas em encontrar um propósito na sua vida, né? Qual que é o propósito da minha vida? Eu quero encontrar o meu propósito de vida.
E eu acredito no movimento contrário, eu acredito que, e eu falo que essa é a minha experiência pessoal, né, que não fui eu que encontrei meu propósito, mas foi meu propósito que me encontrou, tá? E a partir de que eu me permiti ser encontrada por esse propósito, é nesse momento em que eu me sinto realizada, né, fazendo exatamente o que eu faço. E esse propósito me encontrou como? Me encontrou caminhando, me encontrou agindo na vida, tá? E eu falo isso assim, que hoje eu sinto com muita clareza no meu coração e muita leveza na minha alma, né? Que é o meu propósito, que é esse que me encontrou, é ele que me guia. É ele que me guia no meu trabalho, é ele que me guia na profissão, é ele que me guia no que eu faço hoje. Por isso, eu não tenho medo se eu tiver que amanhã, se eu perceber que eu tenho que recomeçar do zero de novo, eu sigo em frente e começo do zero de novo, assim como eu já fiz, né? Porque eu sinto tanta confiança nesse propósito que me guia e eu tenho tanta certeza de que se eu estiver conectada nesse propósito, eu vou fazer aquilo que eu preciso ser feito, que eu já não me preocupo mais se eu tiver que realizar mudanças mais drásticas ou menos drásticas na minha vida, tá? Se eu tiver que mudar de vida, se eu tiver que mudar de profissão, se eu tiver que mudar de carreira, se eu tiver que mudar de qualquer coisa, se eu tiver que servir, porque o meu trabalho eu estou ao serviço da vida através das pessoas. Esse é o verdadeiro sentido do trabalho, né? E se de repente eu acho que eu sirvo melhor aqui, mas a vida enxerga, né, que eu vou servir melhor de outra forma, em outro lugar, quer dizer, eu vou ajudar mais pessoas, eu vou tocar mais vidas de alguma maneira, tá tudo certo. Então eu confio nisso, tá? Então, nesse momento em que você se conecta com o propósito, você deixa de se preocupar se você se realiza ou não. Ou seja, se eu gosto ou não do que eu faço. Se o que né, porque eu faço aquilo que eu de fato acredito que que precisa ser feito. E eu me permito guiar por esse movimento. Ser guiada, na verdade, por esse movimento. E não pela minha vontade de fazer algo que faça sentido para mim, né? Ou pelo meu ego, ou sei lá, pelos meus caprichos, né? Mas eu me deixo guiar pela grande força que guia a minha vida, né? E que guia a minha existência. Então, é algo de fato muito mais profundo. Por isso que eu falo assim que quando quando uma mulher vem para mim e diz, olha, eu estou de fato com uma questão importante aqui, de uma frustração, né, de me sentindo mal com relação à minha própria profissão e preciso melhorar e mudar questões profissionais, eu vou olhar muito para isso, assim. Na verdade, provavelmente o que falta é alguma outra coisa muito importante para que essa mulher se realize de fato. Então, vai ficar muito mais leve ela encontrar aquilo que a realiza profissionalmente, tá? E aí, quando as pessoas me perguntam, e aí, Taimã, mas você se realiza no seu trabalho? Se realiza hoje, né? Enfim, se eu gosto do que eu faço, se as mudanças que eu fiz e tenho feito fazem sentido? E eu digo sim, eu me realizo, eu gosto. Mas eu não me importo mais se eu gosto ou não gosto do que eu faço, tá? Eu não fico pensando que eu faço isso porque isso me deixa feliz. Não, eu não faço isso porque isso me deixa feliz. Nem tudo que eu faço me deixa feliz, né? Porque eu preciso fazer o que precisa ser feito. Mas quando você de fato se deixa guiar pelo seu propósito, isso não é mais o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que você precisa fazer, não é mais sobre você, né? Mas sobre aquilo que verdadeiramente te move, sobre o propósito que te guia, né? E ele é que vai te mostrando a direção daquilo que precisa ser feito e do caminho que precisa ser seguido a partir de agora. E isso muda absolutamente tudo.